bom é estarmos aqui, né? Se viermos porque nós temos um desejo ardente no nosso coração de ouvir algo que nos preencha, que nos fortaleça, que nos dê mais uma semana de alento, de direção. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um pequeno versículo que está lá em Timóteo. Não sei se vai dar para colocar na tela. Ok, deixa eu ler como eu já peguei no meu texto e os irmãos podem acompanhar. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos gravem bem essa palavra, graça. E antes de eu começar a discorrer o que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero fazer uma pergunta. E depois, no final, mais para o final, a gente vai colher as respostas, ok? Não é uma dinâmica, é um compartilhar mais interativo. Então, eu quero saber dos irmãos que estão aqui, os que estão nos ouvindo pela internet, quem que aprende com o sim de Deus? O que você se sente? De que forma você se fortalece quando você recebe um sim de Deus? Quem acha que aprende com o sim? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Com o sim de Deus. Ok, produção, me ajuda, acho que 90%, né? Agora, outra pergunta. Quem que aprende mais com o não de Deus? Está dividido o negócio aqui. Vamos mais uma vez. Com o sim. Ok, agora foi menos pessoas. E com o não, mais pessoas. Perfeito. Então, vamos ver o que a gente vai aprender com essa pequena questão. Dentro do que eu quero compartilhar com os irmãos, primeiro, para que a gente faça uma analogia do que é sim, do que é não, eu vou dar um exemplo de uma situação. Primeiro, eu quero dizer, o ouvir de Deus, o sim e o não, quando a gente está atento, é maravilhoso. Porque muitas vezes a gente não sabe se é sim, se é não, e fica lá no meio termo. Mas, a começar do porquê que eu estou aqui hoje, na segunda-feira eu tive um sonho, já na hora de eu levantar quase, nem lembrei do sonho, que eu estava em determinado lugar e eu precisava ir para um encontro, era um evento, não sei, e eu precisava ir de carro. E quando eu saía de onde eu estava para chegar até o local, estava a caminhonete do pastor lá na porta. E eu falava assim, nossa, o pastor deixou a caminhonete para eu dirigir, mas eu não sei, eu nunca peguei nesse carro. Aí eu falei, caramba, o que ele quis me dizer com isso? Mas, bom, eu tenho que estar no local, então eu vou. Aí peguei o carro, eu sei que deu tive umas dificuldades para me localizar com o painel do carro, mas eu cheguei até o local. Mas esse sonho eu só lembrei no dia seguinte, quando o pastor mandou uma mensagem e falou assim, irmã Nilda, você poderia levar a mensagem lá no próximo domingo? Aí eu falei, meu Deus, eu pregar? Não estava assim nem com nada preparado, né? Aí me veio o sonho. Mais uma vez o pastor me deu a direção. Deixou o carro para me conduzir. E agora? Mas na hora, assim, eu falei, sim, pastor, não tinha nada planejado, nada. Falei, ok, mas me veio aquele plim-plim, sabe? Olha o sonho. Você precisava ir, ele deixou o carro, você não sabia dirigir, você conduziu, então agora ele te chamou para pregar. E eu me senti com a roda na mão de novo. E aqui estou. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é algo assim muito, eu digo, palpável até, e muito próximo de nós. São respostas graças ao nosso pequeno e rico grupo de intercessão.
essa passagem que eu vou discorrer aqui, eu não vou citar o nome, porque eu não pedi permissão para a pessoa. Eu sei que ela deve estar me assistindo, ela está longe daqui, mas os pastores, né, o grupo não sabe de quem eu estou falando, mas sabe dos pedidos de orações que foram feitos por essa pessoa. Isso eu quero dizer assim, o sim de Deus, o não de Deus, como é importante. Nas intercessões, nós pedimos por trabalho para essa pessoa. Ela já está com 4 convites na mesma empresa, em departamentos diferentes. Pedimos para aquisição de um carro. Olha, ela sofreu muitos perrengues. Trabalhando longe, atravessando a cidade, o carro estava mais sendo toado, estava mais no seguro do que ela usando, e o seguro emprestando o carro, emprestando. E ela, meu Deus, não consigo comprar. E ela falava comigo, ô meu povo, aí, ajuda aí, estou perdendo a esperança. Não perde não, fica firme porque o Senhor está agindo. Aí, voltando um pouco para entender, ela estava assim... Na época, ela estava assim, muito confusa com questões de trabalhos feitos de magia negra, porque o pai estava frequentando em alguns lugares, e começou a acontecer algo muito estranho na casa dela. Primeiro foram encontradas algumas coisas, e ela me dizia, eu falei assim, minha filha, repreende, toca fogo, joga no lixo, isso não tem valor nenhum. Meu Deus é contigo, meu Deus é conosco. Aí ela começaram a fazer, como é que fala? Alarme falso, ligando para a polícia, olha só, para os irmãos entenderem o desfecho dessa inquietação. Começaram a ligar para a polícia dizendo que a casa dela, ou o lar da fulana, está sendo invadido por assaltante. A polícia corria lá, chegava lá, estavam até dormindo, batia na porta, e eles, nesse caso, eles são bem até violentos, né? Olha, nós recebemos um chamado de que essa casa foi invadida por assaltante. Eu falei, não tem ninguém aqui. Podemos entrar dentro da sua casa para ver se tem alguma porta aberta? Pode entrar. A polícia olhava tudo, não tinha nada. Aí ela me ligava, mas você acredita que o diabo é tão sagaz que ele está tirando nossa paz? Eu falei, você pensa dessa forma? Deus é tão bom que ele está mandando a polícia aí sem motivo até. Se ele está indo sem motivo, imagina se tivesse motivo. Eles estão aí para te guardar, para te amparar. Então, o mal que está sendo, que você está achando que está sendo levado para você, não é mal não. É um grande bem. Eu queria acreditar como você. Passou. Quando foi outro dia, isso já tem mais ou menos quase um ano que já está nesse perrengue. Aí, quando outro dia, chegou a polícia lá, bateu na porta, ela estava dormindo também, não ouviu, eles arrombaram até o portão, que era um portão automático, arrombaram o portão e entraram lá e falaram assim, bateram na porta e falaram assim, olha, tem gente aqui dentro da casa e tal. Ela falou, não, moço, não tem ninguém, só está eu, nem meu pai não está aqui. Aí, posso entrar? Pode. Vasculharam tudo, foram embora. O portão ficou sem arrumar, porque deixaram para depois, a situação está bem precária. Quando um dia o pai chegou em casa, pôs o carro na garagem, e ela já estava dormindo, nem viu quando o pai chegou. E daqui a pouco só viu um cheiro de pneu, de borracha queimada. Aí ela levantou, chegou lá, o pai estava dormindo no sofá e o carro pegando fogo na garagem. Do nada, o carro pegou fogo. Aí ela ficou apavorada, falou, pai, se eu não tivesse visto lá e explodir aqui, o senhor ia morrer queimado e tal. Tinha uma cortina assim bem grande assim na frente da casa. E eles ficaram assim desapontados, foram lá, apagaram o fogo, chamaram o seguro e tal, né? Aí rolou muitas questões, o seguro foi simulado, aliás, foi intencional, porque ele estava com o carro querendo trocar o carro que eu estava também já está andando. Ele sempre gostou de trocar carro com frequência, né? E eu sei que esse carro foi por seguro e ficaram lá fazendo análise para ver se o seguro pagava a pólice do conserto e tudo. Mandaram buscar peça nova,
e tal. Aí, quando ele foi buscar o carro, que ele ligou o carro teve um curto-circuito lá, começou a chiar fumaça lá no carro de novo. Aí eles falaram, ok, então deixa o carro aqui, vamos fazer tudo de novo, porque primeiro eles já acharam que tinha sido provocado pelo próprio dono, que queria que o seguro pagasse o carro para comprar outro. Aí, conclusão, foram lá arrumar o carro e o seguro entendeu que o problema era uma falha do carro e nem a franquia do seguro foi cobrado dele. Aí ele falou, olha só, que maravilha, ele ainda ficou rindo e falou assim, olha, o carro foi reconstruído, né, puseram peça nova e não me cobraram nada. Eles entenderam que era o problema do carro e tal. Passou o problema, não deu muitos meses, acho que uns 3, 4 meses mais ou menos. Ela chegou, colocou o carro na garagem e foi dormir. Acho que o pai nem estava em casa. Quando foi umas altas horas, ela escutou bum, aquele barulho no portão e alguém chamando assim, olha, o carro desgovernou e bateu aqui na minha casa, o vizinho da frente. Irmão, você acredita que o carro, não sei, ele saiu da garagem, bateu no portão, que é um portão de alumínio bem pesado, atravessou a rua e bateu no carro ele estava de ré. E ficou todo mundo sem entender como ninguém, se fosse um carro que tivesse assim, alguém acelerou muito e tal. E esse portão, gente, aí lembrou que o portão simplesmente ele não estava com a trava do automático, mas ele estava fechado. Mas até nisso, aí eu quero dizer, Deus mostrou assim, olha, eles foram lá, deram uma facilitada no portão, arrombando, forçando o portão para entrar, deixaram o portão mais leve para esse carro sair de lá e bater lá. A sorte que era de noite, não tinha ninguém, o portão do vizinho só amassou um pouco. Conclusão, deu PT no carro. Aí ele disse, poxa vida, e agora o carro já era um carro já velho, né? Ela falou assim, poxa, não vai dar nem para comprar outro. Mas eles deram um valor mais do que o carro valia. Aí ela falou assim, nossa, é benção. Aí o pai falou assim, vamos fazer um consórcio e vamos dar tudo isso de lance para ver se a gente compra um carro novo. Pega um carro novo. Aí, enfim, deram lance, ela queria ficar com um pouco mais de dinheiro que dava com dívida e tal. Deram lance lá e no primeiro lance eles foram contemplados. Pegaram um carro. Um carro seminovo, que era de uma senhora também. Os bancos, quando eles falaram assim, olha, o rapaz da concessionária falou, achei um carro impecável. Está seminovo o carro. E tem o banco branco, não sei o que lá, e ela meio chatinha, ela falou, ih, caramba, deve estar uma imundícia, banco branco, carro velho, deve estar um lixo, né? Quando ela foi ver o carro, disse que até cheio de novo, o carro tinha. E ela me ligou e falou, você não acredita, eu estou com um carro novo. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Depois de tantos nãos que ele deu, que ela ficava brava, que não é possível, isso é só macumba, só pode ser macumba, não é possível, é muita coisa que está acontecendo, tudo errado, né? Mas agora, eu quero compartilhar com os irmãos os exemplos onde a Bíblia diz não. Sejam em resposta à oração, desejos ou planos. Aqui eu tenho algumas passagens que ilustram as situações de resposta divina que foi negativa ou diferente do que a pessoa esperava. Esses nãos divinos muitas vezes revelam a sabedoria e o propósito de Deus, que podem ser diferentes dos nossos. E na maioria das vezes, o não vem trazendo assim uma chacoalhada para a gente esfriar, desanimar, não acreditar. Mas o propósito de Deus, ele é perfeito, né? E ele não deixa a desejar
quando vem com a resposta mesmo do não. Lá em Coríntios, capítulo 2 Coríntios 12, 8 e 9, temos eu peguei só 3 exemplos para não ficar muito longo. Paulo pede por livramento, e que Deus removesse o espinho da carne. Essa passagem, eu acho que até hoje ninguém tem a verdadeira resposta do que é esse espinho na carne. Para a gente, assim, até parece abstrato. Porque o espinho na carne pode ser qualquer desconforto, enfermidade, a infelicidade, as frustrações, algo que incomoda. E Paulo pediu: Senhor, se possível for, tira esse espinho da carne. É algo que me perturba, é algo que me incomoda. E qual foi a resposta de Deus? Quem lembra aqui? Alguém? A minha graça te basta. Jesus sabia que se ele libertasse Paulo daquilo que o incomodava, daquilo que fazia ele se prostrar aos pés de Jesus para pedir, para estar ali junto dele, ele ia sair fora e dizer assim: já recebi a minha oferta, já recebi o meu galardão, agora deixa eu viver a minha vida, deixa eu aproveitar a minha vida, viver sem esse espinho. Mas como a graça o bastava, e Jesus, com o imenso amor que ele tem a cada um de nós, ele vai dar aquilo que ele sabe que vai ser o melhor. E assim ele fez com Paulo. Porque a Bíblia não fala que nem no final da vida dele mesmo, esse espinho foi retirado. A outra passagem, em João capítulo 11, diz que Deus atrasa a sua chegada e Lázaro morre, mas depois o ressuscita, mostrando que a resposta não inicial fazia parte de um plano perfeito e maior. Se ele tivesse lá chegado, ok, Jesus chegou, ungiu, ele se levantou, mas tirar ele da tumba, já em decomposição, e ele chamou as pessoas, vejam, e ele chamou pelo nome, e o Lázaro se levantou. Isso era o que ia fazer a diferença da vinda de Jesus. Não é ele ter chegado a tempo ou adiantado. O atraso fez a diferença de mostrar quão grande é o poder dele. Amém? Uma passagem. Em 1 Coríntios 22, 8, Deus impede Davi de construir o templo, mas revela que seu filho Salomão o faria. Então, quando Deus diz não para nós, o sim dele vai vir de alguma forma, mas vai vir. Não da forma que a gente pediu, mas ele vai vir. A falta de fé, em algumas situações, nos faz bater o pé. Não quero, não acredito. Por que Deus vai fazer assim, não faz do jeito que eu pedi? Por que ele deu isso e não deu aquilo? Então, a fraqueza humana, o desespero de querer aquilo do jeito que eu quero, isso atrapalha muito o plano de Deus, porque o que aconteceu com a travessia do deserto, que era para ser em tão pouco tempo? Mas a teimosia do povo, ele falou: ok, então vai gastar as suas sandálias, até que não chegaram, nem sei se tinham mais, né, de tanto girar no mesmo local, sem chegar pela desobediência. E quantos momentos murmuravam: Senhor, que terra prometida é essa que a gente não chega? Olha só, não tem água, não tem comida, só murmúria, só murmúria. Em Marcos 6, versículo 5, capítulo 6, Jesus não pode realizar muitos milagres em Nazaré. Como diz o velho ditado, santo de casa não faz milagre.
ele precisou sair para ele ser conhecido como o grande eu sou. Porque na terra dele, na parentela dele, ele não fez milagre. E muitas vezes nós recebemos o milagre e nem reconhecemos que recebemos. Nem agradecemos por aquilo que recebemos. Então eu achei esse fato desafiador naquele momento de tantas coisas adversas que estavam acontecendo, para chegar no final tão bom que está agora. Os dois estão de carro novo. Que estava ali contando centavos para pagar cartão, que não tem condição da gente fazer um financiamento. E olha quantos nãos aconteceram de uma forma tão brusca, envolvendo, por exemplo, situações que, se a pessoa tivesse conectados, aquela palavra lá, conectados, se estivesse conectados com Deus, era como eu falava assim: poxa vida, a polícia está indo aí olhar, vigiar vocês, até mesmo não tendo ninguém. Então vocês estão protegidos, olha só. A polícia está de plantão na casa de vocês. E Deus fazendo a obra, fazendo tudo acontecer, igual atrás de Jesus, a chegar na casa de Lázaro, para ele mostrar: olha, eu vou chegar no tempo de eu fazer o milagre acontecer e vocês entenderem. Então, aqui eu quero dizer que é importante lembrar que Deus nem sempre responde aos nossos pedidos da maneira que esperamos. No entanto, suas respostas, mesmo que negativas, fazem parte de um plano maior. Revelam a sua, de Deus, sabedoria e o amor dele por nós. Amém? Ao lidarmos com os nãos de Deus, é fundamental que busquemos a vontade de Deus. Orar, estudar, conhecer mais da palavra, para entender qual é o plano dele. E aqui eu quero dizer que dentro do momento, da oportunidade que nós temos de ter acesso à palavra, de conhecer, de crescer com ela, muitas coisas vão se tornar muito leve. Porque o entendimento vai vir, gente. O entendimento vem. O consolo, o conforto, mesmo na adversidade, ele bate mais fundo e aí fala assim: ok, vou esperar. Deus não quis agora, quem sabe depois ele vai fazer o que ele quer. E é assim que a gente tem que fazer. Então, mais uma vez, eu digo que os pequenos grupos, o momento de oração, essa conexão em você olhar face a face, conhecer os problemas com mais intimidade, não é para esmiuçar as situações que não tem interesse, mas a necessidade da gente estar ali junto, compartilhar, orar, e dentro dessa comunhão, a gente ter a fatia do bolo também, não é só a cereja, não. A cereja é a pequena partícula. A gente está ali junto e dizer assim: olha, eu estou comendo deste bolo, dessa fatia que me foi outorgada. Não porque eu mereço isso, mas é para que o nosso eu, o nosso espírito se fortaleça e a gente busque mais e mais. Porque a busca pelas coisas do reino, ela tem que ser insaciável. E quanto mais insaciável for, mais graça você tem. Porque é a graça que nos basta. Ao aprender com a experiência e entender os nãos, pode ser oportunidade de aprendizado e de crescimento. Ok? Agora deixa eu voltar atrás. Quem agora aprende mais com o sim? Uau, ninguém! E quantos aprendem com o não? O não é edificante, gente. Só nas coisas do reino, o não é
tão edificante, é tão valioso, porque ninguém gosta de não. Não faça, não diga. Uma criança, a primeira coisa que ela aprende é não, porque é a primeira coisa que ela ouve. Não, não. Eu lembro que eu já fui diretora de creche, e as crianças, elas já chegavam na creche com o dedinho, não, 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 porque eu não quero nem ficar, não quero fazer, não quero nada, não quero que ninguém fale comigo. O não, ele é muito fácil de se dizer não para negação. Mas você, louvado seja Deus pelo não que eu recebi, a gente precisa se lapidar mais. A gente precisa se curvar mais e obrigado, Senhor, pelo não. Porque é nesse não que a gente vê as grandes coisas acontecerem. Confiar em Deus é o que precisamos mais. Saber que Ele tem um plano maior para as nossas vidas, mesmo que não entendamos. Mas o plano de Deus, qual é o pai que tem um plano fraquinho, falho, omisso, ou que transgride para um filho? Nenhum pai. E quando se trata do Criador do universo, você acha que ele vai fazer ele é criador de um projeto falido? Ele vai criar algo para ele, como criador, dizer assim, poxa, por exemplo, aquele engenheiro fez uma planta de uma casa, a casa mal construiu, já está caindo. Ele não vai fazer assim. Ele vai fazer o melhor. Só que a gente muitas vezes não entende. Então, baseado nas nossas respostas, achei muito bom. Os irmãos entenderam que o não prevalece como a melhor coisa no mundo espiritual. O não de Deus, ok? Assim como Paulo, que aprendeu a se alegrar nas fraquezas após experimentar o não. Ou seja, quando ele foi negado o não, de não tirar o espinho da carne, ele passou a se alegrar, ele passou a trabalhar, ele não deixou Jesus. Ele foi ali, firme ali, desafiador em todos os sentidos, mas ele estava ali, firme e confiante que Jesus era o mestre. Com certeza, é igual, eu comparo esse aprendizado do Paulo com a negação de Cristo, como nós encaramos um luto. Nós encaramos o luto, é doído, é uma separação dolorida, porque o ser humano, ele não nasceu para morrer, ele não foi feito para isso. Mas através do pecado, que o salário é a morte, então tem um preço muito alto. Então essa separação é algo muito doído, é algo muito profundo. Mas quando nós estamos dentro do meio evangélico, acreditando no encontro triunfal com Jesus, esse luto, ele é amenizado. Essa separação, ela tem aquela esperança do encontro triunfal no dia final. Diferente daqueles, hoje mesmo, eu recebi um comunicado um pedido de oração, de reza, de uma ex-colega de trabalho lá do Brasil. Ela perdeu um filho há 15 dias, sofreu um acidente. Ele trabalhava num coisa de evento e montando um palco lá, o palco desabou lá e teve morte fatal. E hoje ela me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, hoje você é uma pessoa de muita fé, hoje nós vamos nos encontrar na igreja tal para a gente rezar pelo fulano. Eu não vou citar o nome, respeitando o silêncio dela. Aí ela fala, aí eu quero que você reze, faça um áudio de oração para ele, onde ele estiver, para ele ser abençoado, para ele ser confortado. Gente, o que dizer nesse momento para uma pessoa que está com o coração dilacerado? Mas qual é o nosso papel, Senhor? Alcança essas vidas. Dá esperança de um encontro triunfal. Para que essa dor dessa separação não seja tão profunda, tão doída. Por exemplo, quando as minhas filhas vieram para cá, há 20 e poucos anos,
eu já senti assim uma alegria muito grande da gente poder se comunicar, porque eu lembrava do tempo dos nossos ancestrais que mandavam uma carta escrita ali, algumas linhas que levava meses para chegar, principalmente aqueles que moravam na roça, nas cidades pequenas, né? Então era difícil, ter uma notícia era muito demorado. E eu lembro que na época eu tinha até aquele radinho Nextel, elas me chamavam toda hora. Então eu não estava vendo, eu não via elas. Hoje a gente já tem um vídeo, né? Já tem essa coisa assim mais próxima. Então não é uma distância tão abstrata, uma distância que você não sabe, que você não vai conseguir alcançar, não vai ver. Hoje já tem todos esses meios. Então eu comparo isso com a nossa ligação, com a nossa conexão em um mundo espiritual. Nós estamos em uma dimensão diferenciada. Em um lado em que a gente não pode ainda ir, porque nós estamos ainda na matéria. E sabemos que essa matéria, ela vai ficar aqui no pó, como se tornou dele, e voltar o espírito para o encontro com todos. Embora, como diz a palavra, é um reconhecimento por pouco tempo, porque receberemos novos corpos. Amém? Para concluir, em tudo podemos encontrar o propósito e força nos momentos em que a resposta divina é diferente do que esperávamos ou desejávamos. Que nós possamos ter essa certeza, essa esperança desse encontro, desse cuidar sobrenatural de um Pai tão poderoso, que em meio às nossas fraquezas, nas nossas resistências, Ele está ali do nosso lado. Ei, fica calmo, vai passar, eu estou aqui. Eis que eu estou contigo a todo tempo. Assim nos diz a palavra. Então, que possamos nos fortalecer nessa certeza de que o Deus de poder, aquele Deus que não mente, a sua palavra está aqui para ser a nossa espada, o nosso escudo, a nossa rota, o nosso GPS, o nosso tudo. Amém? Louvado seja Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus nunca falte no nosso meio. Que visite aqui cada lar, cada família, cada propósito, cada sonho, cada frustração, cada esperança, cada desesperança, mas que o Senhor esteja ali. Olha, eu estou contigo. Você está passando isso porque eu estou permitindo a condição de você passar e dizer: não é que eu venci? Eu achava que eu não ia dar conta de carregar esse fardo. Olha o peso que eu já deixei para trás. Isso é muito bom. Louvado seja Deus.